Rodrigo Orengo, todos os dias, tem nos atualizado, está acompanhando bem de pertinho as conversas, as amarrações, as declarações de apoio ou não na disputa pela presidência da Câmara. Mas pelo menos por alguns minutos a gente deixa esse assunto aqui um pouquinho de lado, mas ele é bem importante e a gente vai continuar tratando dele para falar sobre uma reunião prevista para hoje do Ministério da Saúde com integrantes da Pfizer, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Sheila. Bom dia a todos, inclusive participação da Anvisa. É uma reunião importante, Sheila, porque há divergências aí de informações entre a Pfizer, o Ministério da Saúde e a Anvisa. E tudo começou com uma resposta colocada pela Pfizer dizendo o seguinte: olha, os critérios estabelecidos pela Anvisa para vacinação emergencial ou solicitação de pedido de emergencial são critérios diferentes de outras agências reguladoras, o que atrasam o processo. E, em função disso, a Pfizer, inclusive, deu um passo atrás, né? Deu um passo atrás naquele pedido ou naquela previsão de solicitação emergencial, né? Praticamente descartou numa nota encaminhada à imprensa. O que a Pfizer dizia? Olha, o Anvisa está solicitando que a gente dê o quantitativo de vacinas e também um cronograma, mas isso não é possível fazer neste momento porque não tem contrato assinado ainda com o governo. Isso vai atrasar todo o processo. A partir disso, a Anvisa acabou mudando as regras. Ontem à noite anunciou, inclusive, que isso não seria mais necessário. Em vez de dar um quantitativo, poderia dar uma previsão, né? Então, tiraria esse obstáculo da frente. E essa reunião é importante para parar essas arestas, porque a Pfizer hoje é o laboratório que está na frente em todo o mundo, então tem uma perspectiva do governo brasileiro, inclusive, de conseguir aí essa liberação emergencial após um pedido do laboratório e também as primeiras doses da vacina. Ontem mesmo o secretário executivo do Ministério da Saúde já deu uma previsão, e é uma previsão otimista, de iniciar a vacinação no Brasil no dia 20 de janeiro, entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Agora, não tem ainda como bater o martelo, porque não há ainda a liberação de vacinas emergenciais pela Anvisa e também não há confirmação de lotes que vão ser enviados ao Brasil, não só da Pfizer, mas de outros laboratórios que também negociam com o governo, né? Então, tudo isso é importante. Agora, essa reunião logo mais, 10 da manhã, por uma reunião virtual, vai ser importante justamente para encontrar um caminho aí, né? E acabar com essas guerras de informações que vêm do laboratório, vêm do Ministério, da Anvisa. Ontem, por exemplo, o secretário executivo do Ministério da Saúde disse que não tinha como pegar a Pfizer pelo braço e forçar a Pfizer a solicitar uma autorização emergencial. Agora, o que outros países fizeram foi até sair na frente, em contato com os laboratórios, para conseguir essa reserva de vacinas, né? A história da fila, né? É uma corrida mundial atrás das vacinas. Então, vamos ver se depois dessa reunião, pelo menos um cronograma pode ser estabelecido com uma resposta da Pfizer logo mais às 10 horas da manhã aí, conduzida a reunião por autoridades aqui em Brasília. Pois é, o Orengo está falando sobre essa fala que a gente falou um pouco mais cedo aqui, de se sentir no meio de um jogo de empurra, né, Orengo? De um lado, a Anvisa diz, olha, nenhum laboratório pediu ainda o uso emergencial, as regras estão aí, estão postas, agora a gente depende do retorno deles. E ao mesmo tempo, do lado de lá, os laboratórios dizendo, eles exigem informações que são muito específicas sobre o Brasil, a gente está fazendo atendimento no mundo inteiro, é diferente e tal. Orengo, que difícil. Orengo, a gente fez um bolão aqui um mini bolão, né, no estúdio da Band News. Já coloquei o doutor Álvaro do meu lado, 2-1, né, Sheila? Uhum. Sobre essas datas, né? Início da data de vacinação no Brasil, 20 de janeiro. O que a gente tem de informação e o que a gente tem de opinião sua a esse respeito? Você está mais no grupo dos otimistas ou no grupo, vou chamar de pessimista, de mais pé no chão, de, sei lá, que não espera essa vacina em 20 de janeiro? Eu tô no grupo da torcida, viu, cara? Torcendo muito, né, para que ela chegue, né? Agora, a questão tem que ser realista num momento como esse, né? Então, apesar do secretário do Ministério ter dado essa data, não tem como confirmar, porque a vacina não está garantida. E tem que lembrar o seguinte, mesmo que a Pfizer consiga a liberação emergencial, tem que assinar o contrato ainda. A Pfizer é clara ao dizer que não tem como estimar o quantitativo de vacinas se o contrato não estiver assinado. Então tem tudo isso que precisa caminhar. Então, agora a gente só tem uma estimativa de data, né? Agora,
precisa autorização da Anvisa e também esses acordos firmados pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, com os laboratórios, né? São vários laboratórios que conversam com o governo. A gente sabe que tem contrato assinado com a AstraZeneca, até com liberação de recursos, já aprovada pelo Congresso Nacional, com medida provisória, que passou pelo Congresso, cerca de 2 bilhões de reais. Tem ainda aquela saída da COVAX Facility, que é um protocolo aí internacional, um convênio internacional de países, o Brasil está nessa, com a liderança da Organização Mundial da Saúde, e agora é buscar essas alternativas. Ontem mesmo já tivemos um novo passo da Sputnik V aqui na Anvisa, né? Então o caminho agora é buscar essas alternativas, por enquanto só projeção, não tem como confirmar essa data da vacinação. Bom, tem um outro aspecto também, né, Orengo, sobre o qual a gente falou um pouco mais cedo. Precisa também adquirir agulhas, seringas. Ontem houve uma tentativa que basicamente fracassou do Ministério da Saúde nesse sentido, né? Tem uma projeção aí pela frente de quando o Ministério vai tentar fazer uma nova compra desses elementos fundamentais, instrumentos fundamentais para vacinação? Ainda não tem data, viu, Sheila? Mas é o caminho, né? Tem que fazer uma outra licitação, um outro pregão, na verdade, né? O que aconteceu ontem é que tinha lá uma estimativa e há necessidade de mais 300 milhões aí de unidades de vacinas, né? Então isso tem que comprar agora. Agora, quando se faz o pregão, tem lá estimativas de preços, né? A alegação aqui ontem, os preços realmente estavam muito mais altos ao momento de procura desses insumos no mundo todo, e aí só conseguiram cerca de 3% aí desse total, desse quantitativo, cerca de 7 milhões. E isso é importante para os estados, até porque o Ministério da Saúde vai fazer o papel de coordenação e de distribuição. Os estados estão esperando isso para deixar tudo pronto do ponto de vista logístico, postos de saúde, né, também hospitais que vão receber as doses do Ministério da Saúde, só que precisam dos insumos, precisam lá de tudo preparado para quando a vacina chegar, não ter problema, não atrasar mais, né? Então isso é fundamental, o Ministério da Saúde vai ter que dar uma resposta rápida de quando vai tentar de novo fazer e suprir aí essa demanda, fazer um novo pregão. Muito bem, Rodrigo Orengo volta ao longo do dia com mais informação pra gente, amanhã conversando conosco ao vivo nesse mesmo horário ou um pouquinho mais cedo. Orengo, obrigado, um abraço para você, até mais. Um abraço, até mais.